Amados irmãos em Cristo, só uma palavra sobre os santos íconos. Hoje nós comemoramos a festa chamada da Santa Ortodoxia. É o dia em que os íconos finalmente foram, de uma forma definitiva, amados no ano de 843. Foi feita uma procissão e finalmente, depois de mais de um século da heresia iconoclasta, isto é, mais de um século daqueles que se opunham à veneração dos santos íconos, foi, no primeiro domingo da Grande Quaresma, restabelecida a justa veneração aos íconos santos. Por isso, como aconteceu nesse domingo, no primeiro domingo da Grande Quaresma, assim nós, 2200 anos depois, comemoramos esta festa da Ortodoxia neste mesmo primeiro domingo da Grande Quaresma. E esta heresia surgiu, amados irmãos e irmãs, devido a alguns excessos, porque começavam a idolatrar os íconos. Alguns fiéis ortodoxos, e depois já não só alguns tantos outros, e alguns mais, e alguns muitos, começavam a adorar os ícones. E os ícones não são para serem adorados. Adorado só Cristo. Adorado só o Pai. Adorado só o Espírito Santo. A adoração, a latria, como se diz em grego, é só. A adoração é só para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Para este nosso único Deus. Os ícones é para serem venerados. E então, como começavam alguns a adorar os ícones, caíram no extremo oposto. Depois já nem se adoram, nem se veneram, já nem se gosta de ícone algum, os ícones aparecem destruídos. E caímos na heresia chamada iconoclasta. Iconoclasta. Aqueles que se opunham à veneração dos ícones. Bem, e estas guerras duraram cerca de 100 anos, desde o ano 726, ainda apanhamos o último concílio ecuménico reunido no ano 787, o concílio de Nicéia II, e depois do último concílio ecuménico, ainda andamos nesta triste vida da heresia iconoclasta até o ano de 843, como comecei por dizer, a altura em que é feita uma procissão em Constantinopla e é proclamada a justa veneração pelos santos íconos. E porquê é que nós podemos venerar os santos íconos, como nos diz o sétimo concílio ecuménico e como nos diz um concílio chamado Endemusa? Os concílios Endemusa eram aqueles que se reuniam em Constantinopla e queriam dizer, Endemusa queria dizer concílio regional, que não eram ecuménicos. E em 843 reúne-se também um concílio destes regionais e são estabelecidas as normas para a verdadeira, justa e adequada, correta veneração dos santos íconos. Nós podemos pintar íconos, queridos amados irmãos e irmãs, porquê? Porque o Verbo encarnou. No Antigo Testamento é dito que eram não permitidas nenhum tipo de imagens, mas não é verdade. É uma má tradução e é uma má interpretação da Sagrada Escritura. É verdade que no livro do Levítico e em outras partes do Antigo Testamento são proibidas as imagens de ídolos. Ídolos. Ou seja, os povos circunvizinhos que habitavam na periferia das fronteiras do território daquele país que se chamava Israel, esses povos adoravam falsos deuses, tinham ídolos de pedra. Imagens grotescas, tridimensionais. É sobre isso que há a proibição no Antigo Testamento, porque se fosse verdade que não se pode pintar nenhuma imagem, então estamos mal. O que é que fazem os dois querubins em cima do propiciatório? O que é que fazem aqueles dois querubins volumétricos, tridimensionais, em cima da Arca da Aliança? O que é que fazem aquelas pinturas todas de animais e de rios e de anjos nas paredes do templo em Jerusalém? Tudo isto seria impensável. Então o que não é permitido são imagens de ídolos que conduzam à adoração de ídolos, à tridimensionalidade que essas imagens encerram, ainda que os querubins fossem tridimensionais. Aqueles querubins que estavam, quem eram os querubins? Os querubins são
a segunda categoria da primeira classe angélica, serafins, querubins. Os querubins são super-anjos, são anjos, super-anjos no sentido que são daqueles que estão mais próximos de Deus, mais próximos do que eles, são os serafins mesmo. E os querubins estavam em cima da Arca da Aliança e era entre estes dois querubins, do meio deles, que Deus falava ao povo através de Moisés. É através do sumo sacerdote. Bem, então, como o Verbo de Deus, como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarna no ventre da Santíssima Virgem Maria, aquele que era todo desconhecido, cujo rosto nunca se havia visto, nem sabia como era, esse Filho de Deus passa a ter um rosto conhecido. E ele sai do ventre de Maria e assume toda a matéria criada que Deus criou. E assume essa matéria criada onde? Em Maria. Cristo não tem pai humano. O pai do nosso Senhor Jesus Cristo é quem? É Deus Pai. Deus Pai não tem natureza humana. Então, toda a natureza humana que Cristo tem é toda ela tomada de Maria. E o Senhor, o Verbo que encarna, Cristo que sai do ventre de Maria, assume a matéria da criação. E Deus, que não destrói nada do que cria, porque Deus ama cada ato realizado na sua criação. Deus ama cada coisa criada e cada ser humano, homem e mulher criados ao interior da criação. Então Deus não destrói nada. O que é que o Senhor faz? Quando o Verbo encarna em Maria e assume a natureza criada por Maria, existe onde? Na Santíssima Trindade? Não! Existe fora da Santíssima Trindade. Maria não é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Maria é plenamente e exclusivamente e somente humana. Ela só tem natureza humana como qualquer um de nós. Maria, Mãe de Deus. Por isso, Maria, Mãe de Deus, não é adorada. Maria é venerada como veneramos os santos ícones. Nós adoramos Cristo, adoramos o Pai, adoramos o Espírito Santo e veneramos a Santíssima Mãe de Deus. E veneramos os santos e as santas. E veneramos os santos ícones. Então, nós temos que saber, filhos, distinguir estas formas de manifestarmos o nosso amor, sob a forma de adoração a Deus e sob a forma de veneração àqueles que são os outros semelhantes a Deus na sua natureza humana. Bem, e como o Verbo encarna e como Cristo assume esta natureza humana, Deus glorifica toda a matéria criada. Tudo que Deus criou, Deus glorificou. Tudo que Deus criou, Deus não destruiu. Deus transformou, Deus transfigurou, Deus melhorou, Deus embelezou o rosto de todas as coisas criadas, porque nesse rosto de todas as coisas criadas está o rosto do próprio Deus, e o rosto do próprio Deus só pode ser um rosto de beleza, belo, singularmente belo. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos pintar ícones. Nós dizemos pintar ícones, mas deveríamos dizer escrevemos os ícones. Os ícones são os ensinamentos da Santa Tradição. E a Santa Tradição é toda ela inspirada e alimentada e amamentada pelo Espírito Santo. Na Santa Tradição está toda a revelação que o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo fez ao homem, à sua Santa Igreja, a todos nós. Então, os ícones são nas cores e nas tintas que usamos para os iconógrafos e iconógrafas os pintarem. Eles são escritos, eles transmitem. Quando nós aprendemos a interpretar os ícones, nós lemos o ícone. O ícone é para ser lido, não só para ser olhado, ser contemplado na leitura que fazemos. Vou dar dois pequenos exemplos, porque já vai muito longo o dia de hoje. As cores têm uma simbologia. Por exemplo, Maria usa vermelho e usa azul. Cristo também usa vermelho e azul. Azul significa a natureza humana. O vermelho significa a divindade. Significa, então, porque é que Cristo usa o vermelho por baixo
e o azul por cima, porque Ele é todo divino e a sua divindade é revestida pela humanidade, que é o que simboliza a cor azul. Maria é o oposto. Verde. Maria está revestida da cor da divindade, que é o vermelho escuro. Porque ela é unicamente humana, mas ela reveste-se da divindade. Cristo é verdadeiramente divino e reveste-se da humanidade ao assumir a nossa natureza humana. Vem só se soubermos interpretar as cores, o que nós descobrimos logo no ícone. E cada detalhe que está aqui é uma história contada. Mas para isso nós temos que aprender. Para isso nós temos que conhecer. Hoje eu não vou traduzir tudo o que está aqui, senão saímos daqui muito tarde. E hoje tivemos os anátemas, a leitura dos anátemas, a proclamação dos anátemas, meia hora. Depois a precisão dos santos ícones. Depois duas palavrinhas minhas. Hoje é correr garante, não são 30 minutos hoje. É rápido. Depois, rápido porquê? Porque não temos tempo. Temos, mas também temos os vossos filhos à espera. E tendes chuva pelo caminho e uma quantidade de coisas. Bem, então vamos saborear um bocadinho de tudo sem nos empanturrarmos com nada. Os ícones são de toda a doutrina da Igreja escrita. Ali está a tradição da Igreja. Ali estão as normas da Sagrada Escritura. Ali está a revelação plena de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quando beijamos os ícones verdes, os ícones são feitos de quê? De matéria criada. São feitos de madeira. Têm tintas, têm pigmentos, têm até o ovo que nós usamos como têmpera, para que os iconógrafos usam. Gema de ovo para fixar as tonalidades e para também dar durabilidade aos ícones. Isto aprende-se nas escolas de teologia iconográficas. Então nós beijamos o ícone não porque nós veneramos a madeira, a matéria criada. Nós veneramos, através da madeira, aquilo que a madeira nos torna presente. Nós veneramos e beijamos aquele que está imageticamente pintado, descrito, escrito no ícone. Nós veneramos, quando beijamos o ícone do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo. Porque aquele pedaço de madeira que é a matéria criada transporta até nós a presença do próprio Cristo. O mesmo com a Mãe de Deus, o mesmo com qualquer um dos santos, desde qualquer um escolhei. Desde São Policarpo de Esmirna, São João Teólogo, São Bartolomeu, qualquer santo, a Santa Bárbara, a Santa Parasqueva, qualquer santo cujo ícone está diante de nós, nós beijamos aquele ícone porque a presença daquele que está escrito, pintado no ícone, está presentemente ali. O ícone é uma janela que nos abre para o contacto, para o encontro, para com a comunhão com aquele que está descrito nas cores postas diante de nós, que transportam até nós aqueles que partiram ao encontro de Deus e nos tornam presentes na nossa vida. Então nós, quando beijamos o ícone, beijamos com os nossos lábios, encostamos a nossa testa, beijamos com os lábios novamente, para antecipadamente agradecermos a Deus aquilo que vamos receber. Tocamos com a cabeça para que sejamos iluminados no nosso intelecto e no nosso pulso, e depois beijamos de novo para agradecer o que já recebemos da parte de Deus. Então nós não somos adoradores da madeira, nem somos veneradores da madeira. Nós estimamos a madeira porque ela é criada por Deus. Nós estimamos porque ela é a matéria que se disponibiliza para que chegue até nós a presença de cada um daqueles que são outros heróis de Deus, à semelhança de Cristo, outros Cristos, aqueles que são os santos e santas. Nós estimamos a madeira que transporta a imagem daquele que nela está pintado até nós, da mesma forma que estimamos um barco cuja madeira trabalhada e preparada, que lhe dá a forma de um barco, sustenta sobre as águas, e então eu estimo a madeira do barco, porque ele me transporta da margem do rio, da margem direita para a margem esquerda. Mas eu não venero o barquinho que me transporta, mas estimo, cuido. Da mesma forma, a madeira criada por Deus, ela é preciosa. Ela é o chão no qual são escritas, com letras de amor apostólico, a vida daqueles que se tornaram no heroísmo do seu testemunho outros Cristos. Outros Cristos. Amados irmãos e irmãs, aprendem. Um dia eu morro. Todos nós morremos. E é bom que mais alguém conheça estas coisas. Todos saibam. Desde o último dos subdiáconos, para todos os diáconos, até o mais jovem que acabou de chegar à igreja, leigo e leiga, até o mais velho ancião dos anciãos que a igreja tiver. Nós devemos conhecer a casa
que Deus nos deu. A casa do nosso Pai é a nossa casa. Nós conhecemos as nossas casas, os nossos apartamentos, lá onde nós vivemos, até onde estão as meias fedorentas com aquele chulé podre do queijo alentejano, bem por mais escondidas que as possamos esconder, elas estão lá no canto. Quem não lava o pé, não trata os cuncos, aquilo cheira mesmo mal, atravessa as paredes. Nós não devemos ser fedorentos como este queijo alentejano, e que me perdoai-vos, alentejanos, que gostam deste queijo. Há um queijo terrível que vós, de outros oriundos, se calhar da Moldávia, da Rússia, da Ucrânia, da Média, não conhecem, mas há um queijo terrificante. Aquele odor, se passarem pelo Alentejo, 150 km depois, se voltarmos as narinas para trás, ainda vem o cheiro de 145 km antes, aquele queijo podre alentejano. Então, e há quem cheira do pé assim. Há quem até cheira tão mal do pé que é melhor o cheiro do queijo alentejano, fedorento e podre e putrefacto. O que eu estou a dizer, queridos irmãos e irmãs, é que até os maus odores são decorados por nós. Nós até sorrimos, brincamos com estas coisas, como eu estou a fazer agora. Então, se temos tempo para isto e capacidade da nossa memória para decorar as brincadeiras inócuas que fazemos entre os nossos amigos, porque é que não temos tempo para decorar estas coisas? Decorar porquê? Porque a decorar é uma forma de forçarmos a nossa memória a amar o que ela não gosta. A memória é como se for um músculo. Eu tenho que ser atleta. Os atletas, para ir às Olimpíadas ou para participar em quaisquer provas, o que é que eles fazem? Eles treinam, repetem. O que é que é o treino? Repetir, repetição das mesmas coisas durante meses e anos. Então nós também devemos exercitar os músculos da nossa memória. Senão a memória depois é um pus. Imaginai uma memória sem coluna vertebral. O que é um pus? É uma coisa, não é? Que se vai dilatando, que ela não tem coluna vertebral, não tem ossos, não tem tendões, não tem nada. Nós não podemos ser um pus. Nós temos coluna vertebral. Nós temos que ter a certeza de quem somos e depois não esquecer quem nós somos. Para quê? Porque é muito importante conhecermos quem nós somos, sim, para sabermos que, ao ser o que somos, devemos ser cada vez mais isso que já somos, já começamos a ser, nesse caminho ao encontro com Deus, para sermos outros Cristos e para nessa caminhada daquilo que eu deixei de ser, que não era bom em mim, e passei a ser, vendo que tinha espaço para poder ser santo e santa, e comecei a deixar-me cativar pelo amor de Deus. Isso também é um exemplo do qual eu sou responsável neste percurso ao encontro de Deus durante toda esta vida. Eu sou responsável por dar um bom exemplo. E o que é que me ajuda a ser também um bom exemplo? A memória. A memória de quem Deus é, a memória de quem eu sou, a memória das necessidades e dos rostos dos meus irmãos. A memória é importante. Vede o que é que nós dissemos hoje. Memória eterna. Fartávamos de dizer durante os anátemas. O que é que nós pedimos durante a Panaquia, quando oramos pelos nossos entes queridos que já nasceram para os céus? Senhor, tem memória eterna da minha mãe, do meu pai, da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos. Memória eterna, isto é, não esqueças nunca, o nome daquele que eu amo, daquela que eu amo. Memória eterna, e eterna é isto. Nós pedimos a Deus que tenha memória eterna daqueles que amamos, e nós não teremos também o dever de ter memória e não esquecer aqueles que se dedicaram a nós, que nos amaram. É até memória para guardarmos na mesma memória o nome dos nossos inimigos, porque é importante não esquecer o nome de nenhum inimigo. Porquê? Porque Deus diz e Deus pede que amemos os nossos inimigos. Como é que eu vou amar o inimigo ou tentar amá-lo ou amá-la, inimigo ou inimiga minha, se eu esqueci o nome deles? Nem sei como é que se chamam os meus inimigos, nem sei onde é que eles vivem, nem onde eles estão, nem o que é que me fizeram de mal. É bom, é obrigatório, diria. Quem quiser ser santo tem que buscar as alfaias necessárias para o poder ser. E uma delas é ter memória. Memória, queridos irmãos e irmãs. Os ícones são transportadores. Propósito da memória. Os ícones são transportadores, são barcos que atravessam, como disse há pouco, que nos atravessam de uma margem para a outra. Também os ícones, isso faz o barco. Também os ícones transportam até nós toda a revelação de Deus dada à sua criação, dada ao homem, através do seu Filho, nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Vem também a graça das energias incriadas de Deus
transportadas pelos ícones até nós. Muitos dizem os ícones fazem milagres. Sim e não. Os ícones fazem milagres. Ícones pintados, sim. Porque nós vemos que há santos pintados em determinados ícones, há 300 anos, há 1000 anos, há 1500, e as pessoas são curadas. Então, os ícones fazem milagres, sim. E milagre não, porquê? Porque aparentemente, quando nós os beijamos, pensamos que são os ícones que fazem os milagres. Não são. É Deus que faz milagres através dos ícones. Deus opera os seus milagres através daqueles seus santos e santas que estão escritos, pintados em cada ícone. E porquê é que Deus não faz milagre diretamente? Porquê é que precisa dos seus santos e santas? Para quê? Porque Deus honra aqueles que Ele ama. É um Pai que tem gosto em se tornar presente através dos seus filhos. Como um pai que ama nesta terra o seu filho e a sua filha e o envia em seu nome. Vai tu, olha, vai tu. Em vez de estar aqui o teu pai, vai lá tu. Vais em meu nome. E o pai fica feliz porque o filho vai em nome dele, falar dele, das coisas que o seu pai tem, das coisas que o seu pai é, de quem o seu pai as herdou. Então os pais têm gosto em enviar os seus filhos em seu nome. O mesmo Deus faz connosco. Deus opera todos os seus milagres através das suas santas e dos seus santos. Em vida ainda desses santos e santas, e depois de terem nascido para os céus, através da presença viva nos ícones escritos que transportam a memória atualizada daqueles que adormeceram e cujos corpos repousam ainda nos cemitérios, mas eles estão vivos através da sua presença iconográfica. E Deus usa a vida dos seus santos para ele, como um barco que atravessa o rio, Deus penetra os santos que se deixam penetrar pelo seu amor e torna-se presente através deles, operando milagres, através das mãos dos santos, através do rosto, dos lábios, da boca, do que eles anunciam, através das fragrâncias dos corpos que não foram corrompidos ao fim de 100 anos, de 500 anos de estarem enterrados. Deus opera milagres, que significa o quê? Deus opera milagres. Deus torna-se vida viva. Apesar de alguns de nós ainda não havermos sido ressuscitados, ainda temos um corpo à espera da ressurreição, mas já somos transportadores de vida e não de morte. Já aquele corpo inerte começa a querer espreguiçar-se para acordar em cada milagre que Deus faz através dos seus santos, escritos nos ícones que nós lemos, beijamos e amamos. Então lembrai-vos desta curiosa e santa festa da ortodoxia. É a festa também, diríamos, da encarnação do Verbo. A festa da ortodoxia é também a festa da encarnação do Verbo de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Nosso Senhor Jesus Cristo, saído do ventre de Maria. É a festa do abraço da vida incriada, abraçando a vida criada, que somos nós. É o salto de Deus do alto de todo o seu amor para a piscina onde nadam os fracos que éramos nós. E agora, com este mergulho desse amor trinitário do Verbo neste meio da fraqueza humana, nós tornámos-nos fortes, porque toda a nossa fraqueza foi inundada com o poder do Filho de Deus. Nós não somos nós fracos nem fraquinhos, nós somos outros, semelhantes, iguais a Cristo, no seu amor e em tudo aquilo que o Senhor partilha connosco. Ele partilha tudo, a imortalidade um dia e a incorrupção dos corpos, porque um dia os corpos não serão mais corruptíveis, não poderão apodrecer mais, não terão mais rugas, não haverá mais morte, não haverá mais dor nem fome, nem carecas, nem mancos, nem coxos, nem pessoas com 95 anos, nem bebés que partiram com 2 semanas. Todos teremos a idade semelhante àquela com a qual o Senhor nasceu para os céus ao encontro do seu Pai, aqueles 33 anos. Então, queridos irmãos e irmãs, nós somos, na nossa fraqueza, espaço para que a força de Deus se torne visível em nós. O Senhor, nosso Deus, não é mais um Deus desconhecido e invisível. Ele tornou-se presente nas nossas vidas e hoje é o dia em que nós podemos ver, em cada um dos ícones, essa presença escandalosamente
tangibilizável, possível, ou quer dizer tangibilizável, de ser tocável, de ser palpável. Então, amemos na matéria que estimamos a veneração dos santos de Deus que chegam até nós nesta escrita linda do amor da Igreja, posta em cada um deles pela disponibilidade de cada iconógrafo e de cada iconógrafa. Os iconógrafos e iconógrafas são aqueles que escrevem os ícones, que pintam os ícones, são os que traduzem para nós a santa tradição da Igreja, anunciando aquilo que nós esquecemos e que é nosso. Então, que o Senhor os proteja, os guarde, vos ame em cada um dos dias das vossas vidas e lembrai-vos de venerar os santos ícones, neles encontrando a presença dos vossos irmãos que já nos antecederam no encontro com Deus. E quando não souberdes, não fiqueis quietos, parados, tolhidos, agrilhoados, perguntai. É bom não termos medo de perguntar. Não sabemos, perguntamos. O que é triste é não perguntarmos nada até ao fim das nossas vidas. E depois, se eu for perguntar alguma coisa, não sabemos nada. Então, e depois no dia do juízo final, o Cristo vai perguntar e nós respondemos o quê? Ficamos assim. Nós estivemos vivos, estamos vivos ainda. Então, perguntemos. Sejamos ricos no conhecimento de Deus. O Senhor nos proteja e guarde.